Não sei se eu saí fora agora aqui no momento. Ok? Bem, irmãos, a mensagem que eu tenho para os irmãos hoje à noite, botei aqui: Deus permite que coisas aconteçam para nos acordar. Então, como o irmão Ailton já falou, né? Tem coisas acontecendo para que a gente possa acordar nesse momento. Que a gente venha se tocar que a mão de Deus está se retirando da terra. Que Deus está permitindo tantas coisas acontecer para ver se as pessoas vejam que tem um poderoso lá em cima que tudo pode. Como aconteceu tantas coisas, como eu já tinha falado essa semana, esse mês de outubro, era o mês das festas, que fizeram as festas de outubro, em tudo quanto era lugar, só se falava em festa. Mas esqueceram de Deus nesse momento, porque as festas eram mais importantes. Nem para fechar uma barreira não podia fechar essa barreira lá no Rio do Oeste, porque precisavam fazer a festa em Blumenau. Então, tudo é um jeito que a pessoa encontra para sair dos caminhos de Deus. Né? Não era para ir na igreja que eles queriam, era para uma festa bem grande. Mas lá em cima do céu tem um Deus que tudo vê. Né? E quanta coisa, quanta maldade, quanta coisa ruim ia acontecer nesses dias de festa. Né? Então veio a enchente, que trouxe tanta desgraça para tantas pessoas ali. Fica o bom e o ruim, sofre junto, né? Mas é para eles ver que quando Deus quer, Deus tudo pode, né? Então, eu vou contar, eu tenho duas histórias para contar para os irmãos aqui, muito importante, que isso serve de alerta para cada um de nós, para a gente pregar a palavra de Deus, que a gente saiba fazer, como aqui desse livro, Histórias da Comportagem, que eu tirei duas mensagens muito importantes que eu achei aqui, e às vezes as pessoas estão precisando de nós, nem que não é para vender um livro, é para levar uma palavra amiga só, para levar um verso da Bíblia, para confortá-los nessa hora difícil, né? Então, diz assim, ó, quando eu era um diretor da comportagem, na Associação Nordeste Brasileira, abrangia 5 estados, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Começamos o trabalho às 8 horas, batemos em uma casa. Havia 2 portões de ferro, um no muro externo, onde estávamos, e outro na parte interna da casa. Assim que o proprietário nos avistou, pediu à sua esposa que atendesse a nós e entrou no quarto. Então, o título dessa história aqui, assim, fazendo oferta sobre a mira de um revólver. Então, e vender alguma coisa e ser recebido com um revólver na mão é difícil, né? Para te falar da palavra de Deus nesse momento. Logo que entramos na casa, fomos surpreendidos por aquele homem vindo do quarto com uma arma em punho, carregada em nossa direção, apontando para a nossa cabeça. Foi um momento muito difícil, tenso, para dizer no mínimo. Como eu não sabia o que fazer, comecei a orar em silêncio, pedindo a Deus misericórdia e sabedoria. Então, quando alguma coisa de errado nos acontece, o que podemos fazer é fazer como esse homem, pedir a Deus misericórdia e sabedoria. Nas horas difíceis, temos que pedir sabedoria a Deus, que Ele vai nos dar. Foi então que recobrei o ânimo. Do mesmo momento, comecei a fazer a oferta. Percebendo o nervosismo e o alto nível de estresse daquele homem, iniciei apresentando e falando da importância do alface. Uma coisa parece tão simples, né? E como resolve, às vezes, um problema. Disse-lhe que ela tem uma substância chamada lactocina, que atua diretamente no sistema nervoso central, sendo indicada no sintoma em síndromes de pânico, estresse e etc. Ao ouvir isso, o homem baixou a arma e disse para sua esposa: Ei, mulher, guarda esse revólver, pois esse homem é doutor mesmo. Quando viu o jeito dele expressar, mas ele pediu, antes de começar a falar, ele pediu a misericórdia de Deus, né? E daí aquele homem, revoltado com tudo que estava, com a arma em punho, entregou para a mulher e mandou guardar o revólver para resolver escutar o que aquele homem tinha para dizer da comportagem que ele estava fazendo.
Daí em diante, o clima ficou mais tranquilo, pois o homem levou nós para a cozinha e pediu para eu repetir a receita do alface e terminar a apresentação. Fizemos o fechamento e aquele homem adquiriu uma coleção de 4 livros: Plantas, Hortaliças, Frutas e Viva Melhor. Ao concluir o trabalho, já me despedindo, o homem, com os olhos marejados de lágrima, fez o seguinte pedido: Irmão, você pode orar comigo? Aí fiquei meio confuso e indaguei: Você é evangélico? Você me chamou de irmão? Sou sim, respondeu. Então continuei: A minha arma é quadrada. A dele era um revólver, né? A Bíblia minha é diferente, a minha arma é diferente da sua. É verdade, meu irmão, disse o homem. É que eu ultimamente tenho passado por vários problemas financeiros e familiares. Amanheci decidido a dar um fim em tudo hoje. Então, para a gente ver como tem hora, né, que Deus permite que nós chegamos em alguma casa para livrar essa pessoa da morte. Que ele tinha, aquele dia, ele estava decidido para dar fim na vida dele, talvez da esposa, acabar com tudo naquele momento, né? Estava passando por horas difíceis, financeiras, a vida conjugal, um monte de problemas, e ele estava resolvido a acabar com tudo. E Deus mandou aquele evangélico na porta dele bater para oferecer livros. O dono, e o dono de nada, e do nada, você apareceu com o seu amigo falando de saúde e trazendo ânimo, fé e esperança ao meu coração, concluiu aquele homem. Assim entendi que Satanás tinha planejado destruir essa família naquela manhã. E o Senhor salvou a vida daquele homem usando a comportagem. Sou muito grato a Deus por ter sido usado para ajudar a beneficiar aquela família. Esta é a obra da comportagem, salvar vidas. É o SOS de Deus na Terra. Então, a gente pode salvar uma pessoa levando a palavra de Deus, doando um livro para ele. Nós nem temos vendendo o livro, mas doando. Às vezes a pessoa não quer nem ler. Ontem eu ainda peguei uns livros para levar lá na igreja, mas a gente tem que doar para umas amigas minhas. Mas aí fui ver a história assim meio complicada, então a gente tem que doar um livro para que a pessoa goste daquela leitura, não uma leitura que seja complicada, para que seja o primeiro livro que ela vai ler, que ela sinta vontade de ler, né? Não venha deixar esse livro de lado. Que a gente possa fazer isso, principalmente abrir a Bíblia na casa. Ontem à tarde ainda eu fui aqui na casa desse casal de velhinhos aqui, daí vocês até conheceram a filha deles no passado, a Elis, e ela estava de aniversário ontem, ó, a Nelda. Aí fui lá fazer uma vizinha para eles, até fui levar um presentinho para ela, e eles estavam tão carentes de conversa, conversamos tanto que eles não queriam mais que eu viesse embora. Não contente que estava lá, porque são 2 pessoas idosas, ele vai fazer 80 anos, e ela fez 61 ontem, mas é acamada, anda em cadeira de roda, então precisa, às vezes, de uma palavra amiga, são muito carentes. E que a gente possa levar a mensagem para as pessoas, né? E não perder a oportunidade de falar da palavra de Deus nesse momento para eles. E continuando, então, aqui, ainda gostaria de ler a segunda história daqui, para depois pegar uma passagem bíblica que eu anotei aqui. Então, essa segunda história também é na história da comportagem, que diz assim, ajudando o necessitado. Então, nesse momento, muita gente está necessitando da nossa ajuda, né? E como eu falei já com o Joaci, tudo que seja assim um pequeno, por mais pouco que seja cada um de nós, que a gente possa doar o mínimo que a gente possa doar, mas que a gente doe. E tem gente precisando nesse momento, né? E principalmente ajuda de uma palavra amiga. E às vezes só uma conversa com aquela pessoa dá um ânimo para ele continuar, né? Então assim, aquele que oprime o pobre com isso despreza o seu Criador. Mas a quem o necessitado trata com bondade, honra a Deus. Tá? Isso aqui está em Provérbios 14, 31. Por volta de 1974, o irmão Jacinto Pereira, então um jovem de 27 anos, foi convidado a se tornar um comportor. Até aquele momento, nunca tinha vendido nada na vida, mas entendeu que o chamado era divino. E eu trabalho em várias localidades como ministro nas páginas inspiradas. Escalado para a cidade de
Mozorlândia, estado de Goiás, escolheu para ser um de seus campos de trabalho. O jovem Jacinto ali chegou próximo no fim de 1975, quase um ano depois que ele entrou na comportagem, ele foi para essa cidade, né? Era uma época muito chuvosa. Não havia como trabalhar devido à incessante precipitação ao longo do dia. Sobrava 2 ou 3 horas de tempo seco, que era por onde aproveitava para trabalhar no comércio ou nas casas de famílias, conforme o caso. Quando a chuva voltava, regressava a uma pensão no centro da cidade, onde tinha alugado um quarto. Então, era um tempo muito chuvoso e ele podia vender muito pouco durante o dia, oferecer os livros de porta em porta, como ele vendia, né? Mas a chuva atrapalhava nesse trabalho. Mas ele não deixou de trabalhar, ele continuava 2, 3 horas por dia e Deus tinha um chamado para ele nessa cidade. Certa tarde, ao sair para trabalhar, encontrou um senhor sentado próximo à porta do pequeno hotel, chorando. O irmão Jacinto aproximou-se e indagou. Boa tarde, meu bom homem. O que está se passando com o senhor? Em que posso ajudá-lo? Aquele senhor explicou-lhe que trabalhava numa fazenda no interior há vários meses e devido às fortes chuvas, o patrão não aparecia há muitos dias. Ele havia contraído malária e a doença tinha evoluído para um estágio quase terminal. Estava a um passo da morte. Seus colegas de trabalho na tal fazenda levaram ao pequeno hospital da cidade para que ali por ali era particular. A clínica não quis atendê-lo porque ele não tinha dinheiro para pagar. Um homem do sítio chegar num hospital particular com a doença quase terminal, né? Malária, e ninguém quis atender ele no momento, né? Ninguém quis atender para o tratamento. Assim, os companheiros o abandonaram de fronte à pensão e voltaram para a fazenda. Finalmente soluçou aquele homem. Vou morrer aqui. Não tenho para onde ir. Não há ninguém por mim nessa cidade. Não mesmo? Disse o irmão Jacinto. Pode ser que não tenha um médico aqui para curar o senhor, mas lá em cima no céu há um Deus que tudo cura. Já levou uma esperança para ele, né? Porque ele estava sozinho, abandonado na porta de uma pensão e sem ninguém da família por perto, né? Naquele instante, o jovem comportor levou aquele homem para dentro da pensão e tratou dele. Quando a malária se manifestava, primeiro vem um calor muito forte, e então o irmão Jacinto aplicava uma ducha fria sobre uma bacia onde já havia congelo. Em seguida, quando o frio chegava, característico da doença, o irmão Jacinto aplicava-lhe um banho quente. É uma dedicação muito grande, né? De um comportor de 27 anos, pegou aquele senhor e começou a fazer esse tratamento sozinho. Assim os dias foram passando. Junto com esse tratamento de choque, o irmão Jacinto removeu toda a alimentação sólida e passou a dar-lhe suco de vários tipos de verdura. Ele torrou casca de limão e da qual fez um pó que dava àquele homem como infusão, com água quente. Além disso, o homem bebia chá amargo no decorrer do dia. Quanta coisa que uma pessoa, às vezes, com malária, tem que passar, né? No hospital, às vezes, tem outros medicamentos, mas ali era o natural que esse homem estava fazendo. Né? Alguns dias depois, o enfermo percebeu que os ataques de calor e frio foram se distanciando um do outro, até que não sentiu mais nada. Passados mais uns dias, ele reclamou com o irmão Jacinto. Olha, eu agradeço muito pelo tratamento. Esse suco tem me ajudado bastante, porém não aguento mais bebê-lo. Imagina, sem comer, sem nada, e só tomando suco amargo, né? Suco de verdura. Estou com muita fome, preciso de uma comida mais substanciosa. Que maravilha, respondeu o nosso irmão. Mas não posso dar comidas agora. O senhor passou muitos dias sem comer.
nada, não posso dar nada forte. Isso pode ser perigoso. Vamos introduzi-lo à alimentação aos poucos, tudo bem? Então, nosso irmão começou a preparar caldo de batata inglesa e outros tubérculos, bem ralos no primeiro dia. E a partir do terceiro dia, ministrou-lhe purê de batata. Desse modo, em 4 ou 5 dias, aquele homem estava comendo normalmente, sem febre e nem ataque. É uma coisa muito assim, séria a pessoa pegar uma pessoa que estava destinado à morte, né? E se dedicar a cuidar dele até ele estar se recuperando, né? Na semana seguinte, no dia em que deveria se ausentar da pensão, o homem puxou um relógio da sua mala e entregou ao nosso irmão, dizendo: Seu Jacinto, eu não tenho condições de pagá-lo por tudo isso que recebi de suas mãos, mas gostaria muito de deixar este relógio, tudo que tenho nesta vida. Minha gratidão é tanta, mas não sei com que poderei pagá-lo. Não, jamais aceitarei isso, respondeu nosso irmão. O senhor vai precisar desse relógio futuramente. Eu fiz isso de coração, não vou aceitar. Qual é o seu plano agora, meu bom homem? Preciso voltar para a minha cidade, no Nordeste, mas não tenho condições. Mais um problema para o irmão Jacinto, né? Ele conseguiu curar aquele irmão, mas agora ele precisava voltar para a cidade dele. E o patrão já tinha deixado ele, não tinha vindo pagar nada daquele tempo dele. Os colegas da fazenda deixaram ele ali sozinho, mas o irmão Jacinto tinha que resolver o problema dele. Ele curou ele, agora ele precisava voltar para a cidade dele, né? A cidade lá para o Nordeste. O irmão Jacinto procurou a dona da pensão, explicou a situação daquele homem e fizeram uma coleta de donativos. O irmão Jacinto inteirou do próprio bolso o que faltava para pagar a passagem que o levou ao terminal rodoviário e teve a satisfação de embarcá-lo no ônibus que o levaria de volta à sua querida família. E aí, você vê, tem muito, como uma vez o Joacir diz que lá na firma onde ele trabalha, tem gente que vem de longe trabalhar ali também, né? Essas pessoas que vêm de fora para uma cidade trabalhar e a família fica lá, né? E se acontece uma coisa assim, às vezes não tem como voltar, né? Então, esse homem não ficou desapropriado do serviço de tudo ali e não tinha mais como voltar para a sua cidade. Porém, antes de embarcá-lo, nosso irmão missionário presenteou com livros do Espírito de Profecia e com o futuro decifrado, o lar ideal e outros materiais missionários, contendo nessas verdades, e na hora da despedida, aquele homem disse: Não sei se vamos nos ver outra vez, mas eu lhe prometo que, se achar a sua igreja, vou frequentá-la. Através do que ele fez, ele viu que aquele senhor adventista era um homem bom, né? Pois essa igreja é que Deus deixou na terra. Nenhuma outra pessoa, por mais bem intencionada e sincera, conseguiria fazer por mim o que o Senhor me fez. Nosso irmão, emocionado, respondeu: Se não nos virmos aqui na terra, certamente nos encontraremos nas mansões celestiais. Conte à sua família a maravilha que o Senhor Deus operou em você. Aí mandou que ele contasse para a família tudo aquilo que tinha acontecido. Após a partida daquele homem, no dia seguinte, alguns soldados da polícia militar foram até a pensão, atrás do irmão Jacinto. Ao chegarem, perguntaram à dona da pensão: É aqui que está hospedado um jovem que medicou e curou um senhor que estava morrendo de malária? Aí o coração bate forte nessa hora, né? Nosso irmão ficou com muito medo, achando que seria preso por se tratar de um doente sem autorização do Conselho de Medicina, por ter tratado de um doente sem autorização. Eles explicaram com mais detalhes o motivo da visita. Olha, recebemos ordem expressa do delegado para comprarmos 8 coleções desse livro que o senhor vende. Uma para o delegado e uma para cada um de nós. O delegado quer vê-lo. Quer ver o senhor esta tarde na delegacia para ter mais algumas instruções. Ao apresentar-se diante do delegado, nosso irmão foi informado
de que receberia total apoio das autoridades policiais em seu trabalho na cidade. Havia um alto-falante na praça central, que tocava o dia inteiro. O delegado se comprometeu a pegar o microfone todas as tardes e anunciar o nome do nosso irmão, pedindo que todas as famílias recebessem e comprassem a coleção de livros. Dali em diante, o irmão Jacinto nunca mais precisou fazer nenhuma oferta naquela cidade. As pessoas vinham ao seu encontro, nas ruas, nos becos, nas praças, na pensão, implorando para fechar a próxima entrega. O irmão Jacinto estava se preparando para o casamento. E com a venda daquelas coleções, ele comprou todos os móveis, preparou o casamento dele e se casou. E após o casamento, ele e a esposa comportavam junto. E através dessa comportagem, ele passou também para o irmão dele, que foi comportor, e a mãe dele, que foi comportora por muitos anos até falecer. Então, ele disse que a história da comportagem ajudou muito ele, e ele ajudou muitas pessoas. Então, tem muitas histórias importantes aqui que a gente pode tirar para nós, né? E às vezes uma palavra amiga que a gente leva, como o irmão ali disse, né? A gente pode não receber nenhuma dádiva aqui na terra, mas que maravilha se nós pregarmos a palavra de Deus e um dia, nas mansões celestiais, poder nos encontrar com Ele, para saber que essa pessoa foi nós que levamos Ele até Jesus. Então, que cada um possa fazer isso pelas pessoas aqui na terra, né? Que o momento é agora de pregar a palavra de Deus, para que Jesus possa voltar logo. E ainda eu gostaria de ler aqui um livro de Lucas. Gostaria de ler o verso para os irmãos, tem umas passagens, eu gostaria de ler assim, que Lucas 6, 43 a 45, nos diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo dos espinheiros, nem dos abrolhos se vidima uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas pessoas falam do que está cheio no seu coração, né? Porque a gente escuta certas pessoas falando, é só palavras ruins que saem daquela boca. Pensamento negativo, né? Às vezes a gente fala para uma pessoa alguma coisa, mas não adianta falar isso para ele. Não, eu não quero nem ouvir. Então, muitas pessoas falam daquilo que está cheio o coração, né? Falam o mal, né? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar para a pessoa, no que nós estamos falando, e sempre que vamos sair para falar da palavra de Deus, pedir a ajuda de Deus, como aquele irmão fez ali na mira de um revólver. Senhor, me ajuda nesse momento, porque um revólver apontado para a cabeça, só que quem já passou por isso, como o Elton conta que foi a hora que o cara foi assaltar ele ali, encostar um revólver nele, um revólver na cabeça, a pessoa entrega tudo que tem. Então, os dois estavam dentro da casa daquele homem, ele abriu os portões, e ali com o revólver, na mira de um revólver, ele tinha que fazer a pregação dele, vender o livro dentro, tinha que saber por que ele estava ali, né? O homem queria saber por que ele estava dentro da casa dele. E foi a ajuda de Deus nessa hora que fez ele falar e vender os livros dele. Ainda em Lucas, no capítulo 21, no verso, capítulo 21 de Lucas, de 1 a 4, nos diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilático. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses homens deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, a gente nunca deve achar assim que uma pessoa der uma oferta pequena, Deus é que sabe o coração dela. Se nas nossas igrejas, algum dia alguém der uma moeda bem pequenininha, tiver um mínimo de oferta, que a gente não critique, ninguém sabe a situação daquela pessoa, porque Jesus viu ali que os grandes estavam dando o que estava sobrando, mas a viúva deu tudo o que ela tinha. E assim, nós devemos dar de coração, que a gente der de oferta de coração, que a gente não fique
achando que não deveria dar aquela oferta. É melhor não dar do que ficar dando uma oferta grande para reclamar depois, né? Então, Jesus viu que aqueles homens estavam dando o que estava sobrando, e a viúva deu o que estava faltando, ela deu tudo o que ela tinha. E uma coisa muito linda que nós podemos ver aqui, como Deus é maravilhoso, e ele deu tudo o que ele tinha, né? Ele nos amou tanto, como diz aqui em Lucas, em São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Deus deu o seu único filho, ele só tinha aquele filho, né? E a gente, às vezes, dá uma coisa tão pouca para Deus, e é pregar a sua palavra, e é isso que ele pede de nós, né? Que a gente... Jesus ainda não veio porque nós não levamos esse evangelho a toda criatura, como Jesus disse para os discípulos, né? Ide, pregai o evangelho a todas as nações, então virá o fim. Então o fim ainda não chegou, porque está faltando ainda pregar um pouco a sua palavra. Então, a gente sempre deve pedir muito a Deus a proteção dele, né? Quando eu faço minhas orações, eu oro sempre e peço por todos vocês, pelos meus filhos, ainda peço, sempre tenho isso na minha oração: Senhor, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque o mundo está muito mal. A gente nunca sabe se vai chegar vivo no dia de amanhã. Se nós sairmos de casa, ninguém sabe se vão voltar com vida. No trânsito é uma loucura, em todos os lugares, no trabalho. Ontem, ainda falando com o Ivan, ele disse que as pessoas estão tão ruins. Ele disse que no serviço dele, ele disse qualquer coisinha, 2 funcionários, ele disse que num dia teve que separar 2, trabalhando junto, eles se brigam. Prefere perder o emprego do que trabalhar honestamente. Nervoso, briguento. Então, de vez em quando, ele tem que intervir no meio deles para que eles trabalhem honestamente. Então, é assim que o mundo vive. No trânsito, nós temos que ter muito cuidado, porque o povo está todo revoltado, ninguém tem mais paciência com ninguém, porque não tem Jesus no coração. É que o Espírito de Deus está se retirando e as pessoas estão ficando cada vez piores, né? Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 a 30. Gostaria de ler essa parábola também para os irmãos, todos conhecem, mas eu achei tão importante lá dentro desse contexto aqui, que diz assim: outra parábola lhe propôs, é a parábola do joio, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, aquele dono da casa, lhe disseram: Senhor, não se semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? E ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer junto, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para queimar, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, ali, que Deus está nos dizendo, que Jesus está nos dizendo ali, né, que o joio está no meio do trigo. Nós não podemos estar só no meio de pessoas boas. Estamos no meio de todos, nós estamos estamos no mundo. E no mundo tem de todo tipo de gente, né? Mas Jesus aqui disse que tem que deixar crescer junto. Às vezes, assim, por que acontece isso? Então, os acontecimentos nessas enchentes, nessas calamidades, na guerra, morre bastante gente justa também ali, porque o castigo veio para todos nesse momento. Mas quando Jesus vier, ele vai recolher o joio para ser queimado e o trigo vai ser levado para as mansões celestiais. Que a gente possa ser esse trigo bom aqui nessa terra, que a gente possa pregar o evangelho, que a gente venha fazer a vontade do Senhor cada dia, para que possamos alcançar a vida eterna e que possamos levar essa mensagem cada dia para as pessoas que nos cercam, para nossos familiares, para nossos filhos, pedir dentro de casa para orar com eles, que cada um possa fazer isso na sua casa, orar com seus filhos, com a sua esposa, para que eles também se preparem. E tem que ser alertado,
Jesus está voltando, vai acontecer e nós não vamos estar preparados. Então, que a gente possa pedir a misericórdia de Deus cada dia, né? Então, que a gente possa ser esse trigo bom, que não seja esse joio que vai ser queimado, né? E ainda para terminar, tem mais uma passagem aqui que eu gostaria de ler para os irmãos, que é um momento para a gente não reclamar. Eu tenho agradecido muito a Deus nesses dias todos com essas enchentes, tudo. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem me dado. Tive com a minha casa bem bagunçada dias atrás, com essa reforma que eu estava fazendo, parecia que eu não dava mais conta. E graças ao bom Deus, estou com tudo já quase limpo, tudo arrumado. E sou grata a Deus pela proteção que Ele me dá cada dia. E só Deus sabe que eu moro aqui sozinha, o mundo está muito mal. Então, só a proteção de Deus, dos anjos, é que nos ajuda cada dia, cada instante, né? Então, eu gostaria de ler aqui em Tessalonicenses, né, que diz assim, ó, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não apagueis o espírito e não desprezeis profecia. Então, que a gente possa orar sempre, fazer a vontade do Senhor, não apagar o espírito, não desprezar as profecias estão se cumprindo ao pé da letra, como a gente tem visto, tem feito estudo de Daniel e Apocalipse, e a gente vê que as profecias, essa guerra, tudo isso está acontecendo, essas calamidades. Santa Catarina nunca aconteceu tanta calamidade como esse ano, e a gente está vendo que a mão de Deus está se retirando, porque a maldade é muito grande. As pessoas não têm mais amor um pelo outro, é cada um por si. Então, que a gente possa se colocar na mão de Deus cada dia e orar sem cessar. Ora no serviço, ora de noite, ora no levantar, no deitar, porque Deus está no comando de tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.